Eu vim aqui na Bahia para gravar. Boa tarde. Vamos mais uma vez falar da palavra de nosso Deus. Mas, em primeiro lugar, vamos glorificar um pouco o nome do Senhor. Me conheces, sabes tudo que eu preciso, antes mesmo de falar. Me amas, seu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair seu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei a te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer na tua mesa, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu vivo só pra ti. Aleluia, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos ler em Jó, capítulo 33, versículo 4, que diz assim: glória ao nome do Senhor Jesus, para todo sempre. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Oh, glória! Então vamos lá, né? Vamos falar sobre Jó. Então, Jó, mas o título, vamos ler o título, né? O título é: o coração de Jó foi aquebrantado? É uma pergunta que eu estou fazendo para todos que estão ouvindo essa live e essa gravação. Se o coração de Jó, ao decorrer de tudo que ele passou, foi aquebrantado. Então, vamos ver. É uma resposta, uma pergunta. Abraão, que morava naquele lugar, né, dos caldeus, Deus chamou Abraão e tirou Abraão daquele lugar. Mas naquele lugar ficou uma pessoa chamada Jó, um homem muito rico, íntegro, fiel a Deus, se afastava do mal. Jó tinha muitas riquezas. Ali no Oriente, ele era o primeiro, ele era o maior ali no Oriente. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E Jó sacrificava por todos os filhos, porque Jó temia que os filhos tivessem pecado, tivessem blasfemado contra o nosso Senhor Deus. Então Jó fazia aquele sacrifício. E também os filhos de Jó fazia sempre reunião, todo mês, de mês em mês, da casa de cada um. Fazia também banquetes, eles eram unidos. Os 7 filhos se chamavam as 3 irmãs para participar. Ia tudo bem com Jó, muita riqueza, muita grandeza, muita inteligência. Todos admiravam Jó, os príncipes, os reis, todos os governadores, todos admiravam. Jó era admirado por todas as pessoas na terra. Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas, servos e servas, nascidos e também trazidos para a casa de Jó. Então, os filhos de Deus foram se apresentar ao Pai. E neste momento, também se apresentou Satanás. Então Deus perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás falou:
de rodear a terra e passear por ela. Então Deus falou para Satanás: tens observado o meu servo Jó? Ele se desvia do mal e é temente a mim, a Deus. Deus estava falando para o Satanás. O Satanás falou: claro, também ele tem tudo. Ele é rico, tem bois, vacas, camelos, servos, servas. Tem todos os lugares que ele chega, ele é admirado. As pessoas gostam de Jó, amam Jó. Aí Deus falou: tá bom, vai lá, toca em tudo que Jó tem, menos na vida de Jó. Satanás foi lá, tirou tudo de Jó. Primeiro, enquanto os irmãos estavam reunidos na casa do primogênito, do filho de Jó primogênito, enquanto os irmãos estavam lá reunidos, fazendo banquete, tudo aconteceu com Jó. Vamos ver. Primeiro foi os sadeus. Eles foram lá e tomaram os bois e as vacas de Jó. E também os servos de Jó, eles também levaram. Então chegou a notícia para Jó, nesta mesma noite do banquete. E logo também fogo de Deus caiu dos céus. Não sei se foi Deus ou o diabo que colocou esse fogo. Sei que esse fogo caiu dos céus. E os bois e os servos de Jó, mais servos, também foram consumidos por este fogo. E depois, em seguida, os caldeus, e foram chegando as notícias para Jó. Os caldeus também atacaram os camelos e feriram os servos de Jó. Mais servos feridos, e os camelos também. Então, Jó ficou totalmente atribulado com tudo isso. Mas Jó ainda estava em pé, sem fazer nada, só aguardando em Deus, no óleo. Daqui a pouco veio a ventania dos 4 cantos da terra e matou os filhos e as filhas de Jó. Os 7 filhos e as 3 filhas de Jó. Então foi aí que nesse momento Jó não suportou. Então Jó falou: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para os céus. Né? Não leva nada, né? Então ele disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jó, e tudo isso, Jó glorificou a Deus. Tudo isso que Jó sofreu, toda essa afronta que Jó sofreu do diabo, Jó glorificou a Deus. Jó ali rasgou as vestes, raspou a cabeça, se jogou nas cinzas, jogou cinzas sobre ele e ficou deitado no chão. Então, mais uma vez, e a mulher de Jó, mais uma vez, os filhos de Deus foram se apresentar ao Senhor. E aí o Senhor falou: de onde vens? Falou a Satanás. O Satanás também foi junto. Falou: de onde vens? Então Satanás falou: de rodear a terra e passear por ela. Dá pra ver que Satanás não estava fazendo nada, estava vagabundando, não fazia nada, só olhar a vida dos filhos de Deus, dos outros. Então, todas as pessoas. Então, o Senhor falou: viste meu servo Jó, que é temente e fiel a mim, se livra do mal, se afasta de todo mal. Aí ele falou: mas também, né, tá com saúde. Aí o Senhor falou: o que você quer? Ele falou: pele por pele. Pediu para tocar na pele dos ossos de Jó. Então o Senhor falou: para, pode tocar, mas não mexe na alma dele. Não mata não, só a pele e os ossos. Aí foi lá, chegou lá, tocou na pele de Jó, nos ossos de Jó, deixou Jó todo ferido, com úlceras malignas, do alto da cabeça à planta dos pés. E Jó ficou se coçando com caco de telhas. Jó estava todo ferido, e aquelas feridas firmes na pele dele, grudentas na pele. Jó estava sofrendo, Jó estava chorando, Jó estava se lamentando, mas Jó não estava blasfemando contra Deus.
Jó estava confiando naquele Deus que ele sabia que existia, que tinha dado tudo a ele antes de acontecer essa calamidade com Jó. Então, a mulher de Jó falou para Jó: amaldiçoa esse Deus e morre. Mas aí Jó falou: mulher, falas como uma louca. Eu não vou amaldiçoar meu Deus, não. O mesmo Deus que me deu tudo isso tem o direito de tomar. Então, ele ficou ali naquela areia, naquela cinza, chorando, sofrendo, mas não dizia nada. E apareceu 3 amigos para consolar Jó. Eles combinaram de chegar até Jó para consolar. Foi Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zefar, o Naamatita. Então eles ficaram ali 7 dias e 7 noites, sem dizer nada, em silêncio. Rasgaram as vestes, jogaram cinza sobre o corpo, e ali eles ficaram ali consolando Jó, chorando também junto com Jó. Mas aí Jó, vendo que estava tudo em silêncio, vendo que os amigos dele estavam lá, tudo jogado pelo chão também. 3. Então Jó resolveu abrir a boca e começar a falar. Só que Jó começou a amaldiçoar o dia que nasceu. Começou a falar mal do dia, começou a pedir que a noite escurecesse nesse dia. Começou a falar que a mãe não desse mama a ele, que ele não tivesse peitos para mamar. Jó começou a amaldiçoar o dia, começou a amaldiçoar a hora que nasceu. E Jó não pecou nisso que ele estava fazendo, porque ele estava simplesmente amaldiçoando o dia em que nasceu. E os amigos de Jó, vendo que Jó abriu a boca e começou a se lamentar e amaldiçoar o dia que nasceu, e amaldiçoar a vida dele ali naquele momento que ele estava, então começaram a falar. Só que esses 3 amigos de Jó, para encurtar, eu não vou falar outro não, vou falar os 3 juntos. Eles só faziam acusar Jó, porque Jó estava chorando, Jó estava se lamentando. Então eles chamavam Jó de mentiroso, eles chamavam Jó de ímpio, homem que não tinha fé em Deus, chamavam Jó de malvado, que maltratou as viúvas, que maltratou os órfãos, que não deu abrigo aos peregrinos, aos viajantes. Então Jó se tornou uma pessoa muito triste ali, estava torturada. Jó estava se sentindo torturado, mas Jó não se entregou. Jó continuou se defendendo, que ele não era nada disso, que eles estavam acusando ele, que ele cuidava das viúvas, que ele cuidava dos órfãos, que ele cuidava dos estrangeiros. Jó ficou se defendendo, se justificando diante de Deus, de tudo que estava, que ele não merecia, aquela coisa que estava acontecendo com ele, aquele lamento, aquela tristeza na vida de Jó. Então Jó falou que ele nunca pegou nenhuma mulher virgem para tirar a virgindade, que ele respeitava a mulher dele, e enquanto ele falava, os amigos dele jogavam praga em Jó. Dizia que os filhos de Jó foram para o inferno, falava que Jó não merecia nada, não merecia nenhum julgamento de Deus, não merecia nada. Os amigos de Jó foram ali se lamentar, mas na verdade eles estavam condenando Jó. Então Jó começou a se defender, e Jó começou a falar, e Jó disse: os ímpios, as pessoas que não creem em Deus, vivem bem, elas têm carro, têm filhos, têm saúde, não tem nenhum problema com elas. Então, e Deus manda chuva para elas, Deus ajuda, consola, Deus é bom para essas pessoas. Então por que vocês estão me condenando? Se Deus não condena as pessoas que são ímpias, e Jó era uma pessoa temente a Deus, e eles sabiam muito bem disso, mas eles não queriam de jeito nenhum aceitar
E o nome disso é inveja e olho grande. Então, tinha um quarto homem neste lugar, chamado Eliú, filho de Baraquiel, o Cusita. Então, esse Eliú, ele ficou ali observando tudo o que estava acontecendo naquele lugar. Mas aí, ele não falou logo porque ele era novo e Jó já era idoso. E os amigos de Jó também já tinham uma certa idade. Então ele ficou primeiro esperando os idosos falar, para depois ele falar. E quando ele abriu a boca a falar, foi quando todos fizeram silêncio. Tanto os 3 amigos de Jó como Jó. Quando fizeram silêncio, Eliú começou a falar. E Eliú disse que estava observando, ouvindo atentamente tudo que estava acontecendo ali. E Eliú reclamou com os 3 que estavam condenando Jó. E também ele condenou, Eliú também fez o quê? Falou que Jó também não estava certo. Sabe por quê? Porque Jó estava se justificando. Porque quando Jó estava passando por tudo isso, o que era que Jó tinha que fazer? Se humilhar diante de Deus, abrir o coração, rasgar a alma, rasgar tudo e falar com o Pai. Chamar Deus, clamar a Ele, pedir uma mudança, uma transformação. Pedir a Deus misericórdia. Mas Jó se lamentava, Jó dizia que estava fazendo tudo certinho. Então Eliú falou para Jó: olha, você não está certo, porque você não está pela fé, você está pela obra. Deus chama pela obra, mas também chama pela fé. O principal é a fé. A fé é a firme confiança de coisas que a gente vê, mas não existe. Ali é a nossa fé. A gente sabe que vê, que tem. A gente está vendo pela fé. Ninguém está vendo, mas a gente está. Nós estamos sabendo que Deus está agindo, que Deus está trabalhando. Então, vamos ler mais uma escritura. Já está acabando. Jó, capítulo 38, 2 e 3. 38, que diz assim: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como humano e perguntar-te-ei e tu responde-me. Então, Deus começou esse Eliú parou a fala dele, que ele já tinha reclamado com os 3, já tinha falado com Jó, então parou a fala, ficou um silêncio total. Então foi a vez de Deus, porque Deus estava só observando o que estava acontecendo ali naquele lugar. Jó não ia passar por tudo isso não. Logo Jó ia ser livre. Assim que o diabo conseguisse botar a doença em Jó ia ser logo livre. Mas quando aqueles 3 chegaram lá, os amigos, supostos amigos, chegaram lá, Deus achou interessante a defesa de Jó e a acusação dos amigos. Jó se defendendo e os amigos atacando. Então Deus queria ver até onde ia chegar. E aí chegou ao limite, que Eliú foi que falou, porque os amigos de Jó já não tinham mais palavras. Então quando Eliú calou, aí foi a vez de Deus. E Deus queria saber quem era aquele, né, que estava se achando o bambambão, o todo-poderoso. Então Deus começou a falar para Jó, que ele criou os céus, criou a terra, criou o ser humano. Deus, juntamente com Jesus, o Pai e o Filho, falou: vamos reformar a terra, vamos fazer os céus, vamos fazer a luz, vamos separar a luz das trevas, vamos fazer o homem, vamos fazer a mulher, vamos fazer o homem do barro, vamos fazer a mulher da costela do Adão, do homem de Adão.
Deus, mas Jesus Cristo, juntamente com Jesus Cristo, começou a elaborar a terra. E até hoje Deus elabora. Deus está no controle de todas as coisas. Quando anoitece, é Deus que faz anoitecer. Quando amanhece, é Deus que faz amanhecer. As aves dos céus são alimentadas por Deus. Os animais, quando eles vão parir, é Deus que dá. Faz clarear, faz a luz, faz acontecer. As mulheres também. Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe de ontem, de hoje e de sempre. Então ele queria saber de Jó, quem é este? E dos 3 que estavam lá, e também de Eliú. Quem é este que está se achando que conhece tudo, que sabe tudo? Então ninguém respondeu, ficou todos em silêncio. E aí o Senhor começou a falar. E falava sobre tudo e mostrava o que ele fez, as nuvens, as estrelas, e mostrava o gelo que cai na terra, tudo que cai na terra, que está na terra, o sol, a neve, tudo Deus mostrando para Jó e para eles, mostrando que o poder vem de Deus, mostrando que a grandeza vem de Deus. Então, vamos ler mais uma escritura, que diz assim, Jó 40, o 4 e o 5. Eis que sou vil que te responde. Responderia eu, a minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado e não repetirei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então Jó já respondeu ao Senhor, quem é este? Silêncio. Jó fez silêncio. Jó falou para o Senhor que não ia responder, que não tinha nada a declarar. Quando o Senhor falou sobre tudo que ele fez e faz, e que ele vai fazer ainda. Então Jó se manteve em silêncio diante da situação. E aí o Senhor continuou a falar. Deus, o Pai, continuou a falar tudo que ele fez, tudo que ele está para fazer. E aí Jó ali com aquele sentimento de calado, sem entender bem, mas calado, só ouvindo a Deus. E Deus falou tudo o que ele queria falar, ele falou. Falou sobre a criação, falou sobre o controle do sol, da terra, da lua. Deus falou sobre os rios, falou sobre tudo, muita coisa sobre os camelos, pro Jó. E Jó ali ouviu. Então, Jó fez silêncio. E os amigos de Jó também fizeram silêncio. Eliú também fez silêncio. E o Senhor falando. Então, vamos ler mais uma escritura. Jó 42, 5. Essa é a última escritura que nós vamos ler, certo? Então diz assim. Como ouvi dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vejo os meus olhos. Ele falou assim, porque da primeira aparição do Senhor, o Senhor apareceu numa tempestade, num redemoinho. Então Deus falou com Jó, mas ele apareceu para Jó em um redemoinho. E Jó pode contemplar. Depois Deus apareceu a Jó no um clarão. Clareou tudo e apareceu para Jó. E falando com Jó, explicando a Jó que ele fez tudo, que ele faz tudo e que ele é o dono de tudo. Que ele é o soberano, o eterno, o criador dos céus e da terra. Então Deus falou, então Jó abriu a boca e falou que ele conhecia Deus, de ouvir falar, mas agora ele via Deus. Então Deus restituiu a Jó tudo que Jó, o dobro, tinha antes. As vacas, tudo que Jó tinha antes, foi restituído o dobro.
E os filhos de Jó nasceram mais 3 filhas e 7 filhos. As filhas eram a mais belas da terra, as 3 filhas. E os filhos de Jó mais 7. Então, a esposa de Jó continuou a mesma, porque Jó honrava as filhas dos outros e as mulheres da terra. Então, Jó ficou o homem mais rico novamente da terra, porque os irmãos de Jó, que tinham desprezado Jó, os tios, os amigos, todos que respeitavam Jó antes, tinham desprezado Jó, voltaram para Jó, e cada um deu sua oferta a Jó, sua gratidão a Jó, e Jó se tornou mais uma vez o homem mais rico da terra. Rico em dinheiro, rico em sabedoria. E agora a pergunta que foi feita no começo: o coração de Jó foi aquebrantado? Jó passou pelo deserto, Jó passou a pior situação que ele pôde passar, que uma pessoa pode passar. Jó foi ferido no corpo, Jó foi ferido nos ossos, na pele. Jó perdeu tudo, mas Jó continuou confiando no Senhor. Apesar que Jó não se humilhou logo, Jó não abriu logo o coração para pedir a Deus a misericórdia. Precisou o Senhor aparecer no redemoinho. Precisou Deus falar com Jó com voz de trovão, porque a voz de Deus é aquela voz de trovão, aquela voz como muitas águas, como muitos homens falando, cantando e louvando ao mesmo tempo, como as nuvens batendo uma na outra. A voz do Senhor é inconfundível, a voz de Deus. Então, essas são as maravilhas do nosso Jó, que nós devemos respeitar, né? Este homem que honrou a Deus apesar das lutas. E assim agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.